começando a trabalhar com as turmas que trabalham nos projetos, não é? De maneira que seja mais, vamos dizer, enfocado, não é? O problema para as áreas em que vocês vão trabalhar e produzir a monografia. Então, hoje eu gostaria de falar apenas de um aspecto que é bastante importante, aliás, mas de uma maneira geral, ou seja, de uma maneira conceitual, para que aquele que por acaso encontra que este tema é de seu interesse ou simpatiza com ele, tem uma certa empatia, então escolhe o tema e aí a gente vai, de uma maneira mais privada, mais direta, dar a você todos os elementos para poder efetuar algum tipo de monografia, sempre, claro, tendendo, não é? Como não poderia ser de outra maneira, a um tipo de monografia que seja o mais criativa possível. Se essa monografia desenvolve uma proposta nova, melhor ainda, porque esse é o espírito da pós-graduação. Não quer dizer por isso que seja obrigatório. O mestrado, na verdade, desenvolve basicamente o espírito crítico e o doutorado o espírito criativo. Então, na verdade, a criatividade é obrigatória no doutorado e é optativa no mestrado. Mas sempre desejável, quanto mais rapidamente você aprende a desenvolver aquele sexto sentido, aquela espécie de qualidade que permite que você tenha uma ideia nova, fale, olha, eu estou pensando em uma forma que eu não vi em nenhum lugar e gostaria de pôr à prova isso, a ver se isso realmente dá origem a um caminho novo, a algo que não foi desenvolvido até agora, ou simplesmente, como acontece na maior parte das vezes, infelizmente, eu estou reproduzindo o pensamento de um cara que descobriu isto há um certo tempo. Essa é a grande frustração que muitas vezes a gente tem quando tem uma ideia. Acha que a ideia é nova, porque não viu, mas em algum lugarzinho escuro do registro histórico da investigação, acontece que um cara teve essa ideia e, se a ideia era boa e deu sucesso, mais frustrado a gente se sente. Essa é a parte ruim, não é? da pesquisa, mas tem outras gratificações que são também muito importantes. Também com relação a essa pequena introdução que eu costumava fazer com relação ao pensamento econômico e ao desenvolvimento de algumas ideias que são aplicáveis aos projetos que nós estamos querendo encarar. E nós falamos de vários, começando por Milton Friedman, continuando depois com outros economistas, matemáticos, como no caso de von Neumann e Morgenstern, como um economista matemático, como foi o caso de Harry Markowitz. E eu gostaria de aproveitar para mencionar dois economistas muito importantes. Um deles foi o prêmio Nobel do ano passado. Todo mundo quizás já conheça ele, mas o professor Bonato deve estar cansado de ouvir-me falar disso. Mas acontece que, por uma grande casualidade, esse economista esteve aqui em Itajubá em 1985, alguma coisa, há 30 anos mais ou menos, quando era uma pessoa de uns 20 e tantos anos. Participou de uma delegação que enviou o que se chama a Électricité de France Internationale, ou seja, a Divisão Internacional de Eletricidade de França, para fazer um projeto conjunto com Eletrobras.
E a Unifei foi escolhida como a consultora nacional, assim como a EDFI foi a consultora internacional. Então chegou uma série de engenheiros da EDFI e entre eles estava uma pessoa que na época eu acho que estava estudando sua pós-graduação e que assim todo mundo usava um pouco como, não é, assim para apagar o quadro, não é, coisas dessa responsabilidade. Bom, nossa surpresa foi muito grande quando ano passado, mais ou menos nesta época, nós soubemos que ele tinha sido agraciado pelo Prêmio Nobel de Economia. Então vocês veem que foi um longo caminho por parte dele. Ele é da Universidade de Toulouse, não é? Chamado Centro de Economia Industrial, Centre de Recherche Industrial, e o nome dele é Jean Tirole. Então Jean Tirole, que foi uma das primeiras pessoas que estudou cientificamente, digamos, a regulação, ou seja, aquelas atividades que o poder público desenvolve para enquadrar as empresas em um tipo de caminho positivo para o bem-estar social. Então a regulação basicamente é um sistema de controle da evolução corporativa que faz que a corporação atenda o melhor possível os interesses da sociedade. E quem se interesse por ele e analise o papel dele na regulação, na verdade ele não criou a regulação e o que se chama hoje em dia teoria de incentivos. Na verdade, seu mestre foi um professor francês chamado Jean-Jacques Lafon, que infelizmente morreu relativamente jovem, e então ficou basicamente Tirole, não é, como sucessor dele, junto com outra pessoa da qual eu confesso que não acompanhei a trajetória dos últimos tempos, que foi chamada Martimor. Então Martimor e Tirole foram os discípulos de Lafon e praticamente foram os idealizadores da teoria de incentivos e da teoria da regulação. Que antes a regulação existia, mas era tratada como uma artesanía, como um conjunto de regras. Eles trataram a regulação como uma teoria científica, com todas o rigor que merecia. Agora, o atual Prêmio Nobel que foi anunciado no sábado, que é o professor Angus Deaton, que é um professor da Universidade de Princeton. Princeton, vocês sabem que é uma universidade que faz parte da chamada Ivy League. Ivy é, não sei como se diz, hidra, esse negócio que cresce nas paredes. Ivy. Madeira, né? Era, né? Uma era. Era, não é? Era. Isso. A Liga da Era, né? Porque todas as universidades são feitas com tijolos e a era cresceu, que são Harvard, Yale, MIT e Princeton, não é? Yale, Princeton e Harvard em Massachusetts e Princeton em New Jersey. Mas a contribuição de Deaton me deixou bastante curioso. A academia fala que eles entregaram o Prêmio Nobel a ele por seus estudos dentro de o bem-estar, o welfare, a teoria corporativa e a pobreza. Não é? Então, pareceria que a academia, por melhor falar, o Richard Bank, não é? Que na verdade o Prêmio Nobel de Economia, vocês sabem que não é um prêmio Nobel, isso é um invento. O que aconteceu foi que quando o Prêmio Nobel se fez famoso,
o maior banco da Suécia, el Riksbank, decidiu criar um prêmio e falou que esse prêmio se ajustaria ao regulamento do prêmio Nobel. Então, como isso deu, esse banco dá muito dinheiro para a ciência em geral, além da economia, a academia praticamente trata esse prêmio como se fosse um prêmio Nobel, mas não é, na verdade. Bom, o que acontece? Esse professor Deaton parece interessante, não é? Porque pela primeira vez, não é? É como se a academia, como esse banco tivesse ouvido a academia que tratou, não é, o Papa Francisco como um dos candidatos ao Nobel da Paz, que justamente sobre a pobreza, só que foi curiosamente um banco que deu sua importância à pobreza, não é? Porque naturalmente o banco depende de que existam pobres, não é? Ricos já tem. A outra parte que um banco precisa é ter gente pobre que pida préstamo e que queira ou aceite pagar as taxas abusivas que eles cobram, não é? Bom, mas então, feita essa pequena introdução sobre grandes economistas, deixem que eu fale rapidamente, não? Eu falei de uma maneira bastante conceitual sobre o problema da qualidade dentro da economia dos mercados elétricos. Um aspecto muito importante é o aspecto da qualidade. Ele, na verdade, teve épocas passadas em que era mais importante ainda que hoje, não é? A qualidade, não é? Como palavra assim, palavra-chave da economia elétrica e do mercado elétrico em geral, teve sua época mais importante nos anos de 90 até primeiros anos do ano 2000. Depois foi de alguma maneira substituída como buzzword, não é? Pela Smart Grid, não é? Que é outro aspecto que está de moda hoje. Mas a qualidade não perdeu o que ela realmente vale, não é? Embora se tenha se exagerado às vezes a importância da qualidade dentro do mercado elétrico, a qualidade importa muito. A qualidade da energia elétrica é um aspecto muito importante na economia de energia, porque grande parte do valor de 1 kWh de energia está no formato em que ele é apresentado ao cliente. Se esse formato não está correto, o valor para o cliente cai muito. E justamente então surge o seguinte problema. Há projetos que não aumentam a escala do sistema, no sentido de que não produzem uma rede maior, como poderia ser, por exemplo, uma obra de reforço, de reconduturação. Eles se dirigem mais a melhorar a qualidade da energia que já está sendo suministrada, está sendo fornecida. Então, vocês podem ver que há dois tipos básicos de projetos. Um projeto que aumenta a quantidade de energia que se fornece e outra categoria de projetos que aumentam a qualidade da energia fornecida sem aumentar a quantidade. Esses seriam os projetos de quantidade e qualidade puros. Claro que eu tenho muitas misturas de qualidade e quantidade, mas desde um ponto de vista teórico, é importante fazer uma distinção clara entre os dois. Então a gente vai pensar no que nós chamamos projeto de melhoria, ou projeto de qualidade, que sem aumentar a quantidade de energia fornecida, aumenta a qualidade de cada quilowatt-hora dessa energia. Então você vê que há uma melhoria econômica, no sentido de que a mesma quantidade de kilowatt
mas com um valor maior para cada quilowatt. Essa seria a ideia do projeto de qualidade. Agora, normalmente nos mercados elétricos a gente distingue entre a qualidade de produto e a qualidade de serviço. A qualidade de produto se refere basicamente à forma de onda de tensão. A qualidade de produto está 99,9% definida pela onda de tensão. Por outro lado, a qualidade de serviço se refere a dois aspectos, a que se chama a continuidade e o atendimento. A continuidade é um fator técnico da qualidade de serviço. E o atendimento é o fator comercial, mais do que tudo. Se refere mais do que tudo à relação da empresa com o cliente. Então, nós vamos ocupar-nos basicamente da qualidade de serviço, e dentro da qualidade de serviço da continuidade, que é um aspecto extremamente importante por um problema que nós já comentamos. Vocês se lembram que quando eu falava do valor econômico de 1 kWh de energia, eu podia me referir ao que nós chamamos a tarifa de fornecimento, que é o que custa receber 1 kWh, e o que nós chamamos de custo, tarifa de interrupção, que representa o valor do que o cliente perde quando não recebe. Quando esperava receber e não recebe. Essa é a ideia. Bom, a gente sabe que por uma série de motivos, não é? Essa continuidade não é perfeita, ou seja, eu não tenho disponível energia todos os dias do ano, a todas as horas. Há certos momentos nos quais essa disponibilidade não existe, ou seja, há uma indisponibilidade. Bom, como é que se expressa isso na prática? É bastante simples. Representa, imaginem vocês o seguinte, um serviço ideal. O que seria um serviço ideal? Um serviço que não tem interrupções. E eu digo, olha, uma empresa que presta um serviço ideal de fornecimento vai, por exemplo, a me fornecer 10 terawatt-hora por ano, para uma empresa de porte médio. Agora vamos imaginar uma empresa real. Ao lado da empresa ideal, tenho agora uma empresa real. Essa empresa já não fornece os 10 terawatt. Ela vai fornecer, por exemplo, 9,9. Ou seja, uma décima de terawatt já não é mais fornecida justamente por interrupção de serviço. Então, claro que se eu fosse a tentar relacionar o que eu perdi de energia fornecida com o tempo de interrupção, vou me encontrar com um problema muito complicado. Por quê? Porque não toda interrupção interrompe todos os clientes da empresa. Cada interrupção se aplica a um certo subconjunto de clientes da empresa. Então, e por outro lado, se uma interrupção acontece no horário de ponta, eu perco por hora muito mais energia do que se essa interrupção acontece, por exemplo, na madrugada, de fora de ponta. Então, vocês veem que é muito complicado eu relacionar tempo de interrupção com energia não fornecida. E para evitar isso, se fazem uma série de hipóteses no estudo da continuidade, que não vamos detalhar agora,
Mas basicamente implica o seguinte, implica que o número e o instante em que acontece uma interrupção é puramente aleatório. Ou seja, o número é um valor aleatório dentre o mínimo, que é ser o cliente, e o máximo, que são todos os clientes. Ou seja, o pior, que o que nós chamamos normalmente de apagão, é algo que afeta a todo mundo. Mas uma interrupção afeta, na verdade, uma metade, uma quarta parte. E, por outro lado, também a distribuição temporal. Você vê que tenho duas dimensões. A distribuição em termos de cliente e a distribuição em termos de tempo. Então, ambas distribuições eu considero que são aleatórias. Se são aleatórias, então há um teorema estatístico que me diz que vou ter uma expectativa de número de clientes afetados e uma expectativa da tarifa média que é aplicável para todas as interrupções. Então, esse teorema me garante que eu posso relacionar o número de interrupções com a duração de interrupções com a energia não fornecida, simplesmente pensando que a interrupção vai acontecer em um instante em que a tarifa vai ser a média da tarifa ao longo do tempo. E que o número de clientes que é afetado é a expectativa do número de clientes baseado no registro histórico de todas as interrupções que foram acontecendo. É mais ou menos parecido à história do fator de carga e o fator de perdas. São fatores que tentam convertir vamos dizer assim, um fornecimento que é irregular, tentam expressar em termos de um fornecimento médio. Tá? Bom, não vamos, eu volto a isto. Temos excelentes livros sobre qualidade e felizmente o Brasil está cheio de boas pesquisas e de bons livros sobre continuidade. Então não vai ser necessário, ou seja, vocês vão ter a bibliografia suficiente e de fácil acesso que precisam. Com relação à interrupção, então, vocês entendem que, da mesma maneira que na aula última eu precisei, em vez de pensar em uma avidez e em uma associação de um cliente uniformes ao longo do tempo, eu verifiquei que para um cliente há instantes nos quais ele tem mais vantagem de ter energia elétrica. Por exemplo, à noite. E momentos em que tem menos vantagem. E nós resolvemos esse problema convertendo, em vez de ter uma função de utilidade que era constante e que dependia da energia, eu considerava uma espécie de fluxo de utilidade ao longo do tempo. E falava que esse fluxo de utilidade ia ser função da potência que consumia. Então, em vez de ter, por exemplo, uma coisa que me falava, olha, a energia anual que consome um cliente, dada uma certa tarifa, e dada a sua avidez e sua saciação, então eu podia aplicar a fórmula A menos T dividido B, e esse é o resultado da energia que esse cliente consumia no ano. Isso pensando em um cliente que não muda no tempo, mas um cliente normal, onde a avidez e a saciação mudam no tempo, então eu vou poder relacionar, na verdade, que coisa? A avidez e a saciação que tem esse cliente num momento determinado, com a potência que está absorvendo nesse instante determinado. Ou seja, em vez de considerar uma coisa integral,
eu considero ao cliente consumindo cada vez um valor diferente, dependendo da tarifa que é cobrada e dependendo também da avidez e da saciação que ele nesse momento tem. O mesmo se pode aplicar tranquilamente à continuidade, ou seja, no momento em que acontece uma interrupção, o cliente estava com uma determinada avidez e uma determinada que depende do momento que se iniciou a interrupção. E por outro lado, a duração dessa interrupção vai ser também um valor indeterminado, mas que em função de situações passadas eu posso estimar uma média, uma expectativa para essa duração. Então, por isso eu consigo, na teoria de continuidade, substituir os casos especiais pelas médias e pelas expectativas. Bom, que outra coisa poderia dizer sobre isto? Vejam bem, eu aí no quadro coloquei um valor que chamo de ômega, não é? Que pode se expressar por exemplo, eu posso dizer o ômega da CEMIG em 2015 se obtém dividindo o DEC da CEMIG por 8.760. Que é o que estou fazendo? Eu estou dividindo o DEC pelo número de horas do ano. Ou seja, ômega representa a fração do tempo em que o serviço está completamente interrompido. Ou seja, apesar de que as interrupções são todas parciais, eu junto, compreendem? Todas as interrupções, converto essas interrupções todas como se fossem interrupções de todos os clientes. Claro que van a ser menos, não é? Por exemplo, se eu tenho interrupções que afetam a metade dos clientes e outra interrupção que representou a outra metade dos clientes, eu posso convertir em uma interrupção única, com a metade do tempo, aplicável a todos os clientes, não a uma metade. E assim vou convertindo, então, o que é acidental em uma espécie de média. Bom, então, vamos assumir que eu tenha essa expressão, não é? Ômega igual a DEC sobre 8.760. Isso me dá, então, o que podíamos chamar de DEC teórico. É muito mais cômodo trabalhar com ômega que com o DEC propriamente dito, porque o ômega me está dando já a fração específica e está convertindo tudo o que é complicado em termos de mudança de número e de duração em um valor único. É como se eu tivesse uma grande interrupção que afeta todo o mundo, que dura um DEC durante o ano. Então, nesse ano eu tenho ômega por 8.760 interrompido e 1 menos ômega por 8.760 normal. Bom, dessa maneira, então, agora, como posso inserir esse ômega dentro de minhas equações econômicas? Porque aquilo é uma definição técnica de ômega, baseada nas campanhas que se fazem, não é, de interrupção, todos os estudos feitos orientados pela ANE. Mas eu vou dar aí uma definição econômica de ômega. E vou expressar essa definição de uma maneira muito simples. Vou expressar assim: esse I que está no denominador vai representar